Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos aqui reunidos para mais um treinamento organizado pela Scop Sprinklers e hoje esse treinamento é direcionado aos nossos parceiros, representantes que trabalharão com as revendas espalhadas aí pelo Brasil todo, tá? Nós fazemos votos que esse treinamento ele seja assim bastante produtivo para todos nós e se ficar assim alguma dúvida, que a gente possa esclarecer, tá ok? Já estou compartilhando aí a nossa tela de apresentação. Meu nome é Braulio Viana, sou analista de desenvolvimento e qualidade aqui na Scop, já trabalho na casa há cerca de 11 anos. O nosso treinamento, ele é um treinamento técnico comercial básico, tá? Para os representantes que trabalharão com as revendas, como eu disse anteriormente. Bom, nós vamos falar, né, um pouco aqui dos objetivos do nosso treinamento nesse primeiro instante, tá ok? O primeiro dos objetivos é apresentar um mercado de revenda existente, né, e que tem uma oportunidade de trabalho, porém ele é pouco participado pelo único fabricante de sprinkler da América Latina, que é a Scop. Então, existe uma oportunidade no mercado existente e nós queremos, assim, explorar um pouco mais essa oportunidade. Nós também temos como objetivo esclarecer que a linha SPK ela é a porta de entrada, né? Isso daí vai ser uma linha até o final da nossa apresentação aqui. Então, ela é a porta de entrada e que a estratégia completa ela inclui também os bicos que nós estamos classificando como bicos de engenharia, tá bom? E aí nós vamos apresentar esse conteúdo técnico e comercial básico e o técnico mais especificamente sobre a linha SPK. Nossos objetivos gerais são os seguintes: nós queremos sim colocar essa linha SPK nas mais de 1.500 lojas que nós calculamos aí, aproximadamente, que estão espalhadas pelo Brasil. Né? Nós imaginamos que, com isso, nós vamos ter nosso sprinkler mais disponível, né? E a gente realmente quer ter esse sprinkler disponível aí em cada esquina do Brasil, em cada ponto de revenda, né, de sprinkler, que seja achado com facilidade, coisa que atualmente não acontece. Futuramente, com essa estratégia em prática, nós queremos sim, né, ser líder de venda de sprinkler padrão K80 nos pontos de revenda. Nós somos líderes em outros nichos de mercado, mas nos pontos de revenda, no momento, elas são dominadas, né, pelo produto sem certificação ou apenas com certificação L e ambos de origem asiática. Tá ok? E uma outra oportunidade, né, um outro objetivo que nós temos, melhor dizendo, é viabilizar a possibilidade de parceria da Scop com os representantes nas demais linhas de produto que nós fabricamos, tá bom? Então, existem objetivos bem interessantes para nós alcançarmos. A nossa apresentação hoje, ela vai estar dividida em 5 partes. A primeira delas é a apresentação da Scop, propriamente dita, da nossa empresa, para quem não conhece, tá bom? A aplicação do sprinkler, a gente vai falar na segunda parte. Na terceira parte, a gente vai falar uma visão geral rápida sobre o sistema de sprinkler, tá bom? Na quarta parte, o produto sprinkler propriamente dito, alguns conceitos importantes, e a gente vai falar sobre as 8 principais características técnicas dos bicos SPK. E, por último, a proposta comercial da Scop, né? O que a gente tem para apresentar para os senhores, né, que trabalharão aí nessa parceria conosco. Bom, vamos lá. Falando aí da empresa, a Scop, ela lançou seu primeiro sprinkler lá em 1977, já na década de 80, ela certificou junto à ABNT 64 modelos já de uma outra linha, né, que era da linha RTR. A gente começou com esse bico que vocês veem a foto aí, que era o SK1, SK2, depois foi para o RTR e com 64 modelos já lá em 1985, certificados pela ABNT. A Scop é a única empresa do hemisfério sul com sprinkler K80 e K115 certificado pela FM, né, que é a expressão máxima de certificação dentro dos produtos de proteção contra incêndio, tá, ok? A certificação FM. É a primeira empresa brasileira do ramo de prevenção contra incêndio que tem as 3 certificações, a BNT, o L e a FM. Isso aí é algo assim, bastante importante para a gente. Agora, em 2023, nós completamos 46 anos, né, de trabalho, de existência, de presença no mercado, e já nesse ano nós completamos quase 300 modelos certificados, não mais só pela ABNT, mas agora a ABNT, o LBR e a FM também. Tá? Os últimos modelos que nós certificamos foram os sprinklers intermediários, né, que estão sendo lançados agora.
Bom, em tempos de crise, né, desde aí de 2014, 2015, a gente passou, né, várias dificuldades aqui no Brasil. Mas mesmo com essa situação toda, né, nós lançamos o B11, que é o Bico K160, né, nós ampliamos a capacidade fabril, praticamente triplicamos a nossa capacidade fabril, né, implantamos também um novo sistema de gestão, integrando os setores da empresa, tornando mais eficiente isso que já era, de certa forma, integrado, mas se tornou mais eficiente com esse novo ERP, né, esse novo sistema de gestão que nós implantamos. E também agora, esse ano, a gente está lançando lá o Sprinkler intermediário, que é para atender as áreas de estocagem, né, com porta-pallets e assim por diante. Então, é um produto bastante interessante para o mercado aí de armazenagem. E a gente sempre procura ler o mercado para planejar o futuro. E essa iniciativa de parceria, né, com os representantes direcionados à revenda é fruto disso. É uma leitura de mercado, percebeu-se uma mudança e planejou-se aí essa iniciativa. Tá legal? Bom, dentro do nosso organograma, é um organograma pequeno, né, uma empresa familiar, uma fábrica pequena, né, quando a gente compara com as grandes fábricas americanas, né, nós temos um organograma singelo e dentro desse organograma vocês vão ter assim esses dois pontos de contato mais diretamente, que é comigo na área da engenharia, dúvidas técnicas e assim por diante, e com a Tamires, tá legal? Claro, o Felipe, né, ou qualquer outra pessoa da empresa vai estar à disposição, mas a gente sempre vai estar nessa linha de frente aí, eu e a Tamires, Departamento de Engenharia e Departamento Comercial. Bom, falando sobre os produtos que nós fabricamos. Primeiro, assim, nós queremos apresentar as 4 linhas que nós temos, RTR, JCR, B11 e SPK, que são as nossas 4 linhas de sprinklers. Os outros produtos que nós ou fabricamos ou também revendemos, né, são o que nós fabricamos, por exemplo, o alarme, né, a canopla, a gaiola, a chave de instalação, e temos esses outros produtos aí também, chave de fluxo, VGA, câmara de retardo, e outros também que não entraram aí, mas que também fazem parte aí do nosso portfólio, tá legal? Então a gente basicamente trabalha com esses produtos aí. Só que nesse treinamento a gente vai ter um foco especial na linha SPK, né? E vocês vão perceber isso ao longo da apresentação. Bom, o que a Scop entende como qualidade? Né? Qualidade para a gente, quando a gente fala em sprinkler, é um sprinkler essencialmente certificado. Não tem certificação, para a gente não tem qualidade, ok? Esse sprinkler de qualidade, ele só é fabricado em um processo fabril que também é certificado, né? Isso, assim, é uma situação que não se separa. Para você ter um bico certificado, um produto certificado, você tem que ter a produção também com certificação ISO 9001. E que, no nosso conceito de qualidade, bicos sem certificação não passam de tampões, né, que é um termo cunhado aqui dentro da SCOP, para designar sprinkler que vem de fora, que não tem certificação qualquer, tá? Nem comprovação de origem. Então, a gente chama isso de tampão. Tá legal? Fica aí os nossos contatos, né, meu e da Tamires, coordenadora do Departamento Comercial, e estamos à disposição aí dos senhores, tá bom? Na nossa segunda parte, a gente vai para a aplicação do sprinkler. Bom, essa linha SPK, deixa eu até adiantar aqui, essa linha SPK, especialmente a linha com resposta rápida, ela é direcionada em grande parte aos ambientes classificados como risco leve, tá bom? Então a gente trouxe aí um print da norma da ABNT, onde são listados esses ambientes. E nós temos aí, por exemplo, igrejas, clubes, escolas de primeiro a terceiro grau, hospitais com ambulatórios, cirurgias e centros de saúde, hotéis, aqui é importante para a gente, né? Hotéis, edifícios residenciais e similares, né? Que cada vez mais, até nessa parte residencial, vem aumentando a aplicação de sprinklers. Os corpos de bombeiros têm exigido mais em alguns estados, também bibliotecas e museus, asilos e casas de repouso, prédios de escritório, também outro local importante para a gente, né? Seja público ou privado. E em todos eles, a linha SPK K80 ela se aplica, né? De forma assim muito objetiva, tá bom? E algumas informações importantes, né? Nós vemos aí potenciais de expansão, por exemplo, em igrejas, né? A Igreja Universal, por exemplo, tem um setor de engenharia e se entrar no site deles lá,
nós vemos que muitas delas estão passando por reformas e eles têm uma previsão de construção de quase 30 templos aí nos próximos meses, nos próximos anos. Hospitais também, nós temos quase 9.000 hospitais no território nacional. A gente sabe que o hospital, em geral, né, passa por muitas reformas em alguns momentos, né? Então, também é um dos nossos objetivos de venda. Hotéis, né? Pesquisando também, eu vi que até 2027 existe a previsão de construção de novos, cerca de 108 hotéis até 2027. Então, muitos deles utilizam esses bicos lá, compram os bicos no ponto de revenda e dentro das outras linhas que nós chamamos a linha de engenharia, também nós teremos oportunidades. Aí depende muito da dinâmica de trabalho do representante, do revendedor, né, do nicho de mercado que ele consegue abarcar, né, para poder oferecer esses outros produtos também, tá bom? Bom, falando aí sobre o sistema de sprinklers. Nessa visão geral do sistema de sprinkler, nós temos o reservatório, a bomba principal, a bomba jockey, a válvula de governo e alarme, né, mais conhecida aí como VGA, o kit setorial e os ramais com sprinklers. A gente vai entender uma coisa que é importante conceituar. Se o sprinkler não funciona, lá na ponta do ramal, nenhuma parte do sistema vai funcionar. Legal? Por isso que ele precisa realmente ser confiável. E aqui nessas estatísticas nós percebemos o seguinte: já na década de 80 foi feito um levantamento onde identificou-se o seguinte, que com apenas um sprinkler ativado, cerca de 28% dos incêndios eram controlados, com apenas um sprinkler. Já agora, na década de 2010, foi feito um novo levantamento e essa estatística foi lá para cima, né? Identificou-se que em 72% dos casos de incêndio, onde apenas um sprinkler era ativado, esse incêndio ele foi controlado. Tá? Agora, a gente percebe esse aumento de eficácia, mas é importante ressaltar que esses dados estatísticos eles são específicos de sprinklers certificados, não vale para o bico tampão. Tá, ok? E um dos grandes argumentos que nós temos em cima dos bicos tampão é o argumento de qualidade, né? A garantia da qualidade, isso daí é fundamental para a gente. Bom, falando aí sobre o produto sprinkler, né? Alguns conceitos importantes. Como eu falei antes, o sprinkler ele é o gatilho que dispara todas as demais ações do sistema, né? Se ele não ativar, não adianta. O sistema vai ficar estático, sem operar nada automaticamente. Ele precisa funcionar entre 15 e 30 segundos. Isso a gente vai ter um videozinho que vai demonstrar isso. Tá legal? Ele deve resistir à ação do tempo, ao calor do incêndio e distribuir corretamente a água. Por incrível que pareça, existem sprinklers tampões feitos com materiais que não são de liga de latão e que, se eles forem submetidos ao fogo, eles derretem, né? É incrível, mas isso acontece. Por isso que ele precisa ser confiável e eficaz, não admite falhas, não tem margem de erro. Um exemplo que a gente sempre utiliza é o do palito de fósforo, né? Porque o teste do palito de fósforo e o teste do sprinkler, eles são obrigatoriamente destrutivos. Então, por isso que a certificação do processo de fabricação é fundamental, porque você não tem como testar e mandar para o cliente. Você tem como fazer um processo de fabricação, né, que valida aquele sprinkler, né, tem alguns processos, testes internos que são realizados, e você entrega para o mercado um produto de qualidade confiável. Tá legal? Ele passa literalmente por uma prova de fogo, ele é o brigadista de plantão também, que vai estar lá no feriado de Réveillon, no Carnaval, né, no feriadão de Carnaval, no Natal, em qualquer outro momento, pronto para funcionar. A gente tem aí definições a respeito do sprinkler, que são definições de norma, né? O sprinkler ele pode ser ou de extinção, que são os sprinklers direcionados às áreas de estocagem, ou eles são sprinklers de controle, que é o nosso caso. Tá? A SCOP ela só fabrica sprinkler de controle. Então, ele é um sprinkler que ele busca limitar o tamanho do incêndio, né? Para que esse incêndio não evolua. Ele pré-umedece os materiais, o ambiente como um todo, né? E ele controla as temperaturas dos gases ali na região do teto, né? E tudo isso gera o quê? Sobrevida para quem está dentro, né, de um ambiente em chamas, tem mais tempo para poder se evadir do local.
também dá mais tempo para que os corpos de bombeiros cheguem para começar ali no combate propriamente dito. Então, o nosso sprinkler ele tem essa função, legal, de atuar no controle do incêndio. Ainda falando sobre o produto, a gente vai citar aqui um pouco sobre o processo de fabricação. Deixa eu botar aqui a ponta, melhor para a gente visualizar. Bom, nós recebemos aqui na fábrica essas barras de latão, tá ok? Essas barras, por exemplo, na fabricação do corpo do sprinkler, ele é cortado no que chamamos de backtoque, né? Um tarugo de dessa barra, depois ele é forjado, rebarbado, usinado e finalmente montado. Esse princípio também vale para a produção do defletor, que é essa pecinha que distribui a água, e do obturador, que é o que vai tamponar o orifício interno do sprinkler, tá ok? E assim, com esse processo, nós temos um sprinkler pronto e aprovado para ir para o mercado. Um levantamento que nós fizemos aqui internamente, que é importante falar, é que de todos os processos que nós realizamos, desde o recebimento da matéria-prima até a entrega do produto pronto ao cliente, nós temos lá cerca de 142 processos. Desses processos, cerca de 80%, né, para ver como é importante a qualidade do sprinkler, 80% são processos de controle de qualidade e apenas 20% são processos fabris. Então, a gente vê aí como o controle de qualidade ele fica em evidência em cada uma das partes do sprinkler. Para produzir o defletor, tem vários controles de qualidade. O obturador, vários controles. O corpo, então, nem se fala. Para cada uma dessas partes aí que nós estamos mostrando, nós temos processos de controle de qualidade, que são 80% de toda a fabricação, e até mesmo no processo de certificação, aqui é legal informar isso, né? Esse conjunto aqui de fechamento e estanqueidade do sprinkler, né, composto pela mesa, o elemento vedante, a ampola e o parafuso, eles são muito mais testados, muito mais verificados, né? Tem um controle de qualidade muito maior, porque é a parte central e a parte principal ali do sprinkler, tá bom? A gente vai passar aqui um vídeo, né, mostrando aí a atuação do sprinkler, propriamente dita. Eu vou narrando aqui algumas partes para vocês, tá bom? Que eu acho que o áudio deve estar saindo. Esse vídeo é de uma iniciativa da Associação Brasileira de Sprinkler, da ABSPK, onde foram colocados ali lado a lado um ambiente com o sprinkler protegendo e outro ambiente sem a proteção de sprinkler. A gente vê que a evolução do fogo no ambiente sem sprinkler, ela é bem consistente, né? O fogo vai evoluindo, chega ali naquele ponto do flashover, né? Que é quando o ambiente todo ele entra praticamente todo ele em ignição, tá? E aí tem aquela, como se fosse uma, entre aspas, explosão dentro do ambiente, e o ambiente é todo consumido, porque não tinha a proteção por sprinkler, tá ok? A gente vai perceber aí que boa parte do público também é o pessoal que faz parte da BSPK, né, os executivos da BSPK, né, que participaram desse evento que é o Side by Side, não só no Rio de Janeiro, que é onde foi gravada essa parte aí, mas em outros estados do Brasil também. Eu não sei se vai dar para vocês ouvirem, mas depois entra uma pessoa narrando e ela fala justamente aquilo que nós vimos lá anteriormente, né? O sprinkler, ele atuou entre 15 e 20 segundos, porque esse era um modelo de resposta rápida, tá? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Esse era um modelo de resposta rápida, até um JCR, QR, né, resposta rápida, e ele atua dentro do tempo correto, né, entre 15 e 20 segundos, e já começa o resfriamento do ambiente, né, umedecer os materiais da área protegida, começa a resfriar, né, a temperatura aqui nesses gases que se formaram próximo ao teto, ou seja, gerando ali a proteção do ambiente, né? Até o Felipe aparece aqui também na gravação em algum momento, né, que é esse que está aqui na tela também. Então, assim, nós vemos que o sprinkler ele realmente tem uma eficiência em caso de ativação, tá? Bom, nesse momento agora a gente vai entrar nas especificações técnicas, né, que são 8 principais.
E todas elas a gente vai sempre dar um foco especial na linha SPK, ok? Bom, primeira característica técnica que nós ressaltamos é a marca e o modelo. No nosso caso aqui, nós temos marca Scope e modelo, ou RTR, ou JCR, B11 ou SPK, que é o nosso foco. Né? Em cada uma das telas de característica, nós vamos subindo esse quadro, onde nós vamos destacando as características da linha SPK, tá bom? No nosso caso aí, seria marca Scope, linha SPK. A segunda característica é o fator K, né, que é o coeficiente de descarga, que é o termo mais técnico. E aí é uma característica que está diretamente ligada ao orifício interno. Quanto maior for o fator K, né, nós teremos uma possibilidade de maior vazão, né, mais água, mais densidade de água sendo disparada, né, sendo jogada sobre a área protegida. Aqui na Scope, nós trabalhamos mais especificamente com K80, K115 e K160. Né? Se tudo correr bem, se Deus quiser, futuramente nós fabricaremos aí o K14, né, que é o K200, e os outros também. Mas tudo isso depende, né, de viabilidade, né, de produção aqui em território nacional. Bom, e completando o nosso quadro, o bico SPK ele é exclusivamente K80 ou 5.6 na unidade americana, tá bom? Nós temos a unidade do sistema internacional e a unidade de medida do sistema americano, tá bom? Bom, a próxima característica técnica, a terceira, é o tempo de resposta. Basicamente, a gente vai identificar uma característica física. O tempo de resposta rápida ele tem um diâmetro de apenas 3 milímetros no bulbo. O resposta padrão ele é um bico de 5 milímetros de diâmetro. Então, pegando o bico na mão, a gente consegue identificar com facilidade o que é a resposta rápida, que atua um pouquinho mais rápido, e o resposta padrão, né, que atua também em até 30 segundos aproximadamente, né? Só que isso, para vocês terem uma noção, já faz uma grande diferença lá no momento em que o ambiente está sofrendo ali aquele incêndio, está passando por algum incêndio. E na linha SPK a gente vai ter tanto resposta rápida quanto resposta padrão, tá bom? A próxima característica é a posição de instalação. Nós temos basicamente, né, o para cima, que é isso daqui, o pendente aqui no meio e o lateral horizontal. Nós fabricamos essas três posições, porém, a linha SPK ela vai contar com duas, tá? Que é a pendente ou para cima. A outra característica é o diâmetro de rosca de instalação. Os diâmetros de rosca mais comuns são o de meia, né, o de 3/4 e o de 1 polegada. O padrão de rosca utilizado, seja pela Scope ou seja pelos fabricantes americanos, por exemplo, é o padrão NPT, né, que é a rosca cônica. E é interessante o seguinte, boa parte das conexões, até muitas das que vocês vendem como representantes de tubos e conexões, boa parte dessas conexões a gente sabe que são BSP, né? Tem até surgido algumas conexões NPT, mas pelo que a gente observa ainda não é uma unanimidade, não é a maioria do mercado. A gente sempre soube, né, que as conexões são BSP. E não há praticamente dificuldade de instalar um bico NPT numa conexão BSP. A gente sabe que consegue fazer uma boa conexão, gerar desculpa, a estanqueidade necessária para a pressão de trabalho do sistema. Então, especificamente no de meia, como no de 3/4, nós não temos dificuldade nenhuma de ser bico NPT e conexão BSP. Quando a gente vai para 1 polegada, já começa a ter alguma diferença ali naquele padrão de fios de rosca por polegada e pode ter sim alguma dificuldade, mas não é o nosso caso agora. E o bico SPK, ele trabalha exclusivamente com rosca de meia polegada, ou seja, praticamente a gente não vai ter dificuldade em relação a isso, tá bom? Já falando aí da característica técnica da temperatura nominal, nós temos algumas temperaturas nominais, apesar da norma trabalhar com faixas, nós sabemos que algumas temperaturas nominais elas são comerciais, né, como a gente fala. Então a gente tem aí
Quando o bico ele tem a ampola laranja, por exemplo, ele pode ser um bico de 57 graus. Né? Uma ampola vermelha, em geral, vai definir um bico de 68 graus dentro daquela faixa. Viu? A cor vermelha, você já sabe de antemão que é 68, tá bom? Provavelmente não vai ser nenhuma outra temperatura dentro dessa faixa aqui de 57 a 67 graus Celsius, a 77 graus Celsius. Bom, a outra temperatura é a amarela, que define 79 graus, a verde 93 e a azul 141. No caso do SPK, especificamente, que trabalha nessa faixa entre 57 e 77, nós vamos ter unicamente a temperatura de 68 graus, tá ok? Bom, a outra característica é o acabamento. Aqui na Scope nós trabalhamos com esses 4 acabamentos: preto, branco, cromado ou natural. Porém, na linha SPK nós vamos ter exclusivamente o acabamento cromado, tá? Não vai ter variação nisso. E a última característica, que é a oitava, é a certificação. Nós temos aí para sprinkler, né, basicamente para o produto, as certificações o LBR, FM e ABNT, e para produção, a certificação ISO 9001. É difícil, mas às vezes a gente recebe alguma solicitação de orçamento constando lá, tem que ter certificação ISO, né? Mas a gente já fala aqui de antemão. Isso é certificação para produção, processo produtivo, e não para produto, tá legal? Mas como toda certificação de sprinkler, ela associa certificação de produto com certificação de produção, né, de processo de produção, então isso para a gente não é problema, é tranquilo. A gente só evidencia separadamente para vocês saberem, né, o que é de produto e o que é de produção. E no nosso caso aí do bico SPK, né, nós temos especificamente a certificação ULBR. Tá legal? Que dentro dessa estratégia das revendas, a gente só precisa realmente ter a certificação ULBR e vocês vão entender o porquê. Aqui é só para exemplificar, né? Que a norma, existe a norma de produto, que atualmente é 16.400, e a norma de produção, como eu já falei antes, a ISO 9001. Essa norma, curiosidade, né? Essa norma de produto, ela tem só 63 anos no Brasil. Né? Até quando a gente descobriu isso, né, evidenciou isso, foi até uma certa surpresa para a gente. Tá ok? E aqui são alguns exemplos dos nossos certificados, o L, a BNT, FM, o nosso certificado ISO também. Todos os certificados estão disponíveis nas páginas dos produtos, e se ainda assim alguém quiser confirmar lá nas plataformas, nos sites das certificadoras, também no rodapé do site da Scope tem lá os links que levam direto para a BNT, para o L e para a FM. Isso daí para a gente é tranquilo. E por último aí, nessa parte, é o nosso quadro de resumo com todas as características técnicas. De alguma forma, a gente talvez só precise se preocupar quando receber essa solicitação, né, essa solicitação de orçamento, de cotação, só precisa mesmo confirmar ali se é resposta rápida ou padrão, que às vezes o cliente não informa quando ele faz a solicitação de cotação, e de posição. Ah, um bico K80 assim assado. Tá, mas qual é a posição? Né? Qual é o tempo de resposta que você quer? Rápida ou padrão? Isso é importante confirmar, porque senão a gente corre o risco de orçar o produto errado, tá ok? E só já ressaltando aqui novamente, a linha SPK, ela é uma linha destinada ao balcão de revenda, e a Scope possui produtos para outras frentes de negócio, tá ok? E aí agora entrando na nossa proposta Scope, tá? É importante primeiro a gente falar sobre as oportunidades do mercado de revenda, né? Quais são as oportunidades que a gente identificou? A primeira é competir numa parcela de mercado que não tem fabricante de peso como referência. Por quê? Lá na revenda, nas lojas de revenda, o que impera mesmo no momento são os bicos o L asiático, né, que tem certificação L e vem da Ásia, com resposta padrão ou resposta rápida, né, que são essas siglas aí, resposta padrão e resposta rápida, que é R. Ou ainda, existe lá nas revendas o bico tampão asiático, que, em geral, é só resposta padrão, tá? E não tem certificação.
Então, a primeira oportunidade é competir nesse mercado. E nós vamos ver que nós temos vantagem para competir lá. Uma outra oportunidade que nós observamos é o aumento de venda dos bicos, desculpa, gente, o aumento de venda dos tubos de CPVC, né? E também dos bicos de resposta rápida. Por quê? A norma, a norma ABNT 10897, ela orienta o seguinte, que para risco leve, você precisa ter resposta rápida. Tá? E por uma questão de facilidade, né, nós vemos que muitos instaladores eles vão aplicando mais os tubos de CPVC, porque facilidade de montagem, você ganha no HH aplicado ali na mão de obra de montagem, então tem essas vantagens. Mas se você utiliza CPVC, você precisa do bico de resposta rápida também, porque é o que a norma fala, tá bom? Então, assim, é possível instalar o CPVC no risco leve e pode também instalar os outros tubos. Desculpa, eu falei bico de CPVC, está errado. Né? É o tubo de CPVC, mas também podem ser instalados os outros tubos, de aço carbono, ferro galvanizado e assim por diante. Tá? Mas para o risco leve, né, com CPVC, você tem que instalar obrigatoriamente o bico de resposta rápida, tá legal? Então fica isso daí também como uma oportunidade de venda, né? É válido ressaltar que uma oportunidade é que nós temos um preço imbatível para o bico SPK de resposta rápida, tá? Qualificar o mercado existente. Aqui até subiu errado, tá bom? Mas muitos dos tubos de CPVC ou são Tigre Fire ou são da Amam, tá legal? Então, esses fabricantes, eles têm progredido cada vez mais no mercado lá de CPVC. E com essa contextualização aí que a gente passou, a nossa intenção é aproveitar essa oportunidade de assumir 100% do mercado no próximo ciclo de rotação de empresa. Né? O que é isso? Nós identificamos que muitas empresas que já atuaram nesse mercado de revenda, hoje elas saíram desse mercado. Continuam trabalhando com sprinkler, com venda de tubo e outros componentes, mas elas se qualificaram. Muitas delas hoje só trabalham com produto certificado e muitas, inclusive, foram lá para a BSPK, que só recebe a associação de empresas que só trabalham com produtos certificados, né? Então, assim, à medida que nós entrarmos nesse mercado, disponibilizarmos os nossos produtos com qualidade, com preço competitivo, com tempo de entrega mais ágil e outras vantagens que nós vamos falar mais à frente, provavelmente essas empresas, essas duas ou três que atuam agora, começam a ficar desencorajadas. E aos poucos, é bem provável que haja um novo ciclo. Essas empresas saem e a Scop está lá, presente, capilarizada, com representantes de peso, como são os senhores, com pontos de revenda já, né, em atuação, e a gente já tem uma presença forte para a fila andou, a Scop entra para assumir de vez esse mercado de revenda também. Então, assim, é uma pretensão extremamente possível, né, que nós sabemos. E nós sabemos também que o sprinkler ele é a cereja do bolo. Né? É interessante falar o seguinte, muitas empresas grandes, né, por exemplo, como uma Rimar, que hoje é uma das que mais vendem, uma das maiores revendas de conexões que nós temos no Brasil, muitas dessas empresas, elas trabalham com a seguinte estratégia. Às vezes elas reduzem a margem delas no sprinkler porque elas vão ganhar no pacote, às vezes aqueles pacotes milionários para 2, 3 obras de uma vez só. Então, o sprinkler ele acaba sendo um chamariz, mas quando o instalador, né, o cliente, ele vai lá comprar, né, aquele pacote de produtos, ele consegue, através do sprinkler, com uma margem reduzida, ele consegue vender o pacote dele, né, com tubo, conexão, bomba, sei lá, e quase o pacote completo. Então, por que não também nós não utilizarmos isso, né? Vocês que estão nessa linha de frente, trabalhando com as representações lá para revenda, isso pode ser viável também. O sprinkler, né, numa margem, né, competitiva, ele trazer a reboque
tubos, conexões e outros materiais também que talvez vocês já tenham no portfólio de vocês, tá bom? Então essa também é uma grande oportunidade, tendo aí o sprinkler como a cereja do bolo. Bom, um outro ponto que é importante entender é essa questão. Bom, a gente está falando aqui de linha de revenda e linha de engenharia. A gente vai tentar esclarecer um pouco mais sobre isso. Ficando alguma dúvida, a gente vai estar à disposição aí mais para frente para esclarecer, tá? A Scop, ela tem essas 4 linhas de sprinklers, RTR, JCR, B11 e o SPK. O que as diferencia, basicamente? São as certificações e o fator K, o coeficiente de descarga. Então, por exemplo, na linha RTR, nós temos a certificação ABNT e UL. Na JCR, ABNT, UL e FM. Na linha B11, ABNT e UL. E na linha SPK, a ULBR. Por quê? Nós sabemos que é suficiente para atuar no mercado de revenda, tá ok? E aí nós temos o seguinte, essas 3 primeiras linhas nós estamos, digamos assim, destacando como linhas destinadas à engenharia. E o que seriam as engenharias? Seriam os novos projetos prediais e industriais, aqueles projetos novos ou talvez grandes retrofits, onde muitas vezes existe, melhor dizendo, no projeto uma exigência de certificações específicas. Por exemplo, se for uma empresa multinacional, quando vem para o Brasil, certamente o projeto dela vai ter uma exigência de certificação FM. Então, nós teremos que obrigatoriamente ofertar um sprinkler da linha JCR, tá bom? Se for um bico padrão. Se for uma indústria e tiver alguma exigência lá, talvez por conta da seguradora, olha, tem que ter certificação ABNT e UL. Então, a gente vai oferecer lá um bico K160 da linha B11, tá ok? Então, quando a gente fala em engenharia, né, é um mercado mais direcionado às instaladoras, né, ao que os projetistas especificam lá nos seus projetos. Já a linha K80 SPK é uma linha estratégica exclusiva para os nossos parceiros de revenda. Como a gente falou antes, se eu não me engano já, é uma linha destinada ao balcão de revenda, né? Não vai ser aquelas quantidades tão grandes como aqui na engenharia, mas vão ser quantidades menores. Mas para quê? Para combater esses bicos UL tampão, UL ou bicos tampão sem certificação que vem da Ásia. Então, essa linha de sprinkler SPK, ela trabalha com uma margem menor, tá ok? Justamente para a gente competir no mercado de revenda, tá? E é interessante o seguinte, bom, Braulio, mas se a gente está com essa margem reduzida para competir e tal, por que ele não é utilizado também na linha de engenharia? Entendeu? São coisas distintas, tá bom? Se a gente utiliza essa estratégia só para revenda, porque se fosse vender só SPK, a Scop, ela fecha as portas, tá? Então, é importante, né, você como representante para direcionar a revenda, entender que isso daí é uma ponta de lança, né? É uma porta de entrada para o contexto geral, para a estratégia geral digamos assim, a trabalhar não só com a SPK, mas com as outras linhas também destinadas à engenharia, tá bom? Então, só finalizando essa tela. A linha SPK é uma linha estratégica direcionada à revenda que trabalha com margens menores na Scop e na revenda, ou melhor, na Scop e para o representante. Mas lá na revenda, muito provavelmente essa margem dele não vai ser afetada, tá ok? Isso a gente vai expor um pouquinho mais à frente também nas outras telas. Bom, e aí alguém pode perguntar qual é a demanda desses produtos? Quando a gente faz um corte específico na linha SPK, a gente percebe que 65% dos pedidos são das vendas, né? São de bico pendente padrão. E 20% são do pendente resposta rápida. Como nós falamos antes, essa linha de produto ela vai ser aplicada em grande parte nos locais de risco leve. Então, em tese, essa coluna aqui de bico de resposta rápida, ela deveria ser maior do que a coluna de bico de resposta padrão.
Tá? Então, isso para a gente demonstra um desconhecimento ainda muito forte nesse mercado de revenda. Tá, ok? Isso motivado pelo desconhecimento, motivado porque só chega no Brasil bicos, por exemplo, sem certificação de resposta padrão. Então, esse bico é um pouco mais barato do que o bico certificado UL. Então, se tem um bico mais barato, né, muito provavelmente os compradores acabam optando por esse bico. Né? Se não tem conhecimento e é mais barato, não, vou colocar esse mesmo. Então, isso com certeza acontece muito. E aí, quando a gente parte aqui para uma outra comparação, pegando o SPK, que é a coluna azul, junto com a linha RTR e a linha JCR, a gente percebe o seguinte: esse reflexo ainda de falta de conhecimento, ela ainda se expressa um pouco na linha RTR. Tá? Se a gente for ver aqui, ó, a maior parte de venda da linha RTR é de bico de resposta padrão. Né? A resposta rápida aqui, ele vende um pouco menos nesse momento. Só que quando a gente vai para a linha JCR, a curva, ou melhor, a coluna, ela se inverte. O bico de resposta rápida, JCR, ele vende muito mais do que o bico de resposta padrão, JCR. Por quê? Esse mercado FM, ele é um mercado mais qualificado, né? Com projetistas mais qualificados, com instaladores muitas vezes mais qualificados que já têm um conhecimento e porque também existe ali a presença das seguradoras. Então, como eu já citei antes, né, muitas vezes a seguradora ela vai exigir a instalação de bico que tenha FM, né? E aí, se for risco leve, é um bico FM com resposta rápida, tá ok? Então é interessante isso, porque se a gente trabalha, né, como até argumento também lá na revenda, que ele precisa utilizar o bico de resposta rápida em ambientes de risco leve. Se ele vende o CPVC, né, o bico para ser vendido com CPVC não é uma resposta padrão, e sim um bico de resposta leve. Né, à medida que a gente vai levando esse conhecimento, a gente começa a ter mais venda de bico de resposta rápida, que para a gente, né, e para vocês como representantes, é mais interessante porque tem maior valor agregado, dá uma margem maior e é mais interessante comercialmente, além de ser um bico correto tecnicamente. Tá bom? E a gente tem até nas telas anteriores aí a referência de norma, caso seja necessário em algum momento. Tá, ok? E uma curiosidade foi que nosso diretor aqui ele foi fazer uma visita em um grande representante da Tigre, e quando chegou lá, ele falou sobre isso, resposta rápida para risco leve, resposta rápida associada vocês veem com bico de CPVC, né? Com um tubo de CPVC. Né? Quando ele começou a falar sobre isso, a pessoa, né, o dono da empresa, que é representante, e não fundo de quintal não, um grande representante, né? Até ele ressaltou isso, o cara estava estocado até o teto. Ele não sabia desse detalhe, né? Esses detalhes técnicos, que são argumentos importantes. Bom, e a partir dessa visita, que foi uma visita comercial, ele passou a saber. Então, isso daí realmente precisa ser divulgado cada vez mais. E à medida que isso for popularizado, a gente aplica um produto melhor, a gente qualifica o mercado, a gente tem margens melhores e a gente, com essa gama de conhecimento, a gente começa a ter uma presença maior consequentemente, começa a dominar mais esse mercado também de revenda. Tá ok? Bom, e quais são as comissões praticadas, tanto para a linha SPK quanto para a linha destinada lá à engenharia? Na linha SPK, nós temos uma comissão de 2%, ok? Na linha de engenharia, nós temos uma comissão de 4,63%. Bom, aí nós temos, digamos, dois desafios, um pouco mais difícil e o segundo um pouco mais fácil. O primeiro desafio seria daquele revendedor que vende o bico tampão, o bico sem certificação. Nesse revendedor, nessa loja de revenda, nós teremos que ter o argumento de qualidade, né, associado à norma. Por quê? É importante esclarecer que se o instalador que vai lá nessa revenda comprar, se ele instala o bico errado,
lá na frente ele pode ter um problema com o corpo de bombeiros, né? Cada vez mais os corpos de bombeiros eles estão se qualificando, os departamentos técnicos estão se qualificando, né? Tem muitos deles que já são mestres, né? São doutores, estão escrevendo livros, estão aplicando treinamentos, estão ajudando a fazer as normas e cada vez mais, seja em todos os estados, tá? Os corpos de bombeiros eles vão se qualificando e cada vez mais essas situações vão sendo mais fiscalizadas, tá ok? Então, assim, tem esse argumento técnico, mas também tem um argumento de preço. Por quê? O bico tampão, consequentemente, ele é mais barato do que, por exemplo, o nosso bico, seja de resposta padrão ou seja de resposta rápida, com a certificação. Então, de alguma forma, a gente vai ter que ter esse convencimento para o cara de deixar, para o camarada lá, deixar de comprar um bico, sei lá, a R$ 10 e passar a comprar um bico que custa R$ 2 a mais, ou, sei lá, R$ 4, R$ 5 a mais, que é o que pode acontecer. Mas lá na frente, né, ele não perde o preço de venda dele, entendeu? A margem dele provavelmente vai ser pouquíssimo reduzida, né? E ele teria o produto de qualidade, bom, e as outras vantagens que vêm associadas a isso. Então, talvez o maior desafio comercial aí seja convencer aquele camarada que vende o bico sem certificação, porque é um bico que chega no mercado brasileiro um pouco mais barato. Não é muito, não, mas um pouco mais barato. E o segundo desafio é aquele ponto de revenda, né? Aquele revendedor que já vende o L chinês, tá ok? E aí nós temos um argumento que aí é um pouco mais fácil, que é o argumento de melhor preço, porque o L chinês, ele não chega, ou melhor, desculpa, ele pode chegar aqui com resposta padrão ou com resposta rápida, mas tanto em um quanto em outro nós temos o melhor preço. Tá ok? Então, isso daí se torna um pouco mais fácil e não seria tão difícil reverter da revenda, deixar de comprar o sprinkler chinês para começar a comprar o sprinkler Scoob, né, que tem um preço mais competitivo. Tá ok? Bom, passando aí para a próxima tela, nós vamos ver um pouquinho dos valores que são praticados lá na ponta da revenda. Por exemplo, bicos com certificação L. Nós encontramos bicos com R$ 26,90, né, quase 27, outro aqui com R$ 26,90 também, e outro com R$ 30 aproximadamente. E aí, sem certificação L, tá? Alguns sites de revenda são até interessantes porque eles evidenciam bem claramente esse sprinkler não possui a certificação internacional L, que está aqui no quadradinho pequeno, tá ok? Vou até tentar. Ó, não sei se aparece para vocês aí claramente. Ó, esse produto não possui certificação internacional L, mas olha o preço que ele é vendido. Deixa eu aumentar aqui de novo. R$ 27,25, ou seja, praticamente não tem diferença. Aqui, ó, tá nessa mesma margem, com certificação ou sem certificação, né? Então, numa outra revenda, a gente achou aqui a R$ 30, por exemplo. Tá vendo? A R$ 30 quase. Então, a gente vê que os valores eles são bem altos, tá ok? Lá na revenda e, de alguma forma, se eles fizerem, né, as revendas fizerem essa deixada de lado do bico chinês para colocar o bico Scoob, eles não vão perder, né, potência, não vão perder preço de venda. Muito pelo contrário, né, isso aí, essa margem pode até melhorar, ok? Diferenciais que a Scoob oferece. O primeiro diferencial, dentro ainda dessa proposta que nós estamos apresentando, é o seguinte: nós temos uma presença, uma presença digital bem marcante, tá ok? Então, atualmente, nós temos mais de 20 mil inscritos voluntários, né, na nossa base de dados. Nós temos aí acesso entre 10 e 12 mil acessos por mês no nosso site. Alcançamos cerca de 140 mil pessoas por mês no Facebook e quase 3 mil engajamentos por mês. No LinkedIn, nós temos quase 1.000 inscritos na nossa página, né? É um público mais técnico. YouTube também, nós já temos mais de 65 mil visualizações e na última vez que nós levantamos cerca de 880 inscritos no nosso canal. E pegando o site propriamente dito da Scoob, né? Qual o diferencial que a gente tem?
né? O site ele é um suporte para clientes e parceiros. Por quê? Nós temos lá não somente os produtos, mas também nós temos uma seção de conhecimento, né? Por exemplo, aqui a gente vê, né, uma seção de e-book, né, a parte aqui de notícias e eventos que nós vamos ver aqui na próxima parte, né? Notícias e eventos tem mais de 250 conteúdos técnicos que podem ser consultados sobre vários equipamentos, né, para ser assim mais resumido. E é uma biblioteca de suporte técnico, né? Por que a gente fala isso? Muitas vezes o cliente está com dúvida, sei lá, sobre o tempo de resposta. Ah, o que, que é? Você vai lá e tem um artigo falando sobre tempo de resposta, tem um artigo falando sobre características técnicas, sobre posição de instalação, né? Tem um, se né, esses representantes e revendedores começarem a trabalhar com outros produtos, tem esclarecimento lá sobre o alarme hidráulico, sobre, como é que se diz, sobre chave de fluxo e assim por diante, tá bom? Então, por isso que ele é um auxílio ao departamento comercial, é um suporte técnico comercial. Tá? Tem a consulta técnica facilitada, você consegue achar com uma certa facilidade ali esses artigos, e também o nosso site ele é um site transparente. Por quê? A gente tem os links lá direto para os sites das certificadoras, caso precise de alguma comprovação. E aí vocês podem ver aí os assuntos, né, mais acessados nesses últimos meses no nosso site, que são blogs, né, conteúdo sobre sprinkler, sobre chave de fluxo, sobre normas, VGA, né, e outros assuntos pertinentes também. Tá ok? Então, o site ele é esse suporte para não só para quem é da área técnica, mas especialmente para quem é da área comercial e precisa usar isso cada vez mais. Bom, a nossa última tela ela vai falar sobre as vantagens, né? A gente lista aqui como primeira vantagem o tempo de fabricação e entrega competitivo, como nós falamos lá no início. Nós ampliamos a nossa capacidade fabril, né? Duplicou, quase triplicou a nossa capacidade fabril, então nós temos, digamos assim, bala na agulha para fazer uma entrega rápida desse produto. Nós temos, isso daqui é fundamental, essa vantagem, flexibilidade na composição de compra. Quando o camarada ele importa da China, ele não pode trazer 100, 200 bicos de um certo modelo. Ele tem que trazer, sei lá, 20 mil, 30 mil e assim por diante. Tem que fechar um container para ser viável, né, a importação. No nosso caso, não. A gente tem uma... Ah, eu preciso do bico pendente 68, resposta rápida, né? Ó, tantos desse, tantos de resposta padrão, tantos para cima, assim, assado. A gente tem essa facilidade, tanto na linha SPK como nas outras linhas. Então, isso assim, é uma vantagem competitiva enorme, tá ok? Frente a esses bicos importados, seja da Ásia, né, da China, mais propriamente dita, seja os bicos que vêm dos Estados Unidos, tá bom? Nós temos essa vantagem de ampliar os negócios para as outras linhas, como nós já esclarecemos anteriormente, para as outras linhas de bicos e outras linhas de produtos. Isso daí vocês podem visualizar no nosso site. Nós temos acesso rápido ao departamento comercial e um suporte técnico consistente, tá legal? Isso tanto através do site, como aqui também conosco, tá bom? Outra vantagem é negociar com uma empresa brasileira, que é um ponto fora da curva, né? Porque a gente fica muito assim satisfeito de ter conseguido e estar conseguindo passar todas essas turbulências que nós passamos aí nos últimos anos e ganhando consistência, aumentando nossa capacidade produtiva e as outras coisas que nós apresentamos lá no início do nosso treinamento, tá legal? Então, sem falsa modéstia, a gente considera que a Scop realmente é uma empresa nacional que é um ponto fora da curva, porque esse ramo que nós competimos não é fácil, tá legal? E graças a Deus nós estamos aí firmes nessa caminhada. Eu acabei não colocando aqui na nossa apresentação, mas nós temos aí o site SPK, vou deixar na descrição desse vídeo, tá legal? O link de acesso ao site, que é ul.sprinkler.com.br. Esse site é específico da linha SPK, tá ok? Nós temos lá o scope.com.br, que é o site da Scope, com as linhas de engenharia,
e o site específico para a linha SPK. A gente vai deixar o link aí na descrição do vídeo. A outra vantagem é o Blogscope, como nós falamos já, é uma fonte de conhecimento, são mais de 250 temas. Também nós somos membros da Associação Brasileira de Sprinkler, membro fundador. Braulio, qual é a vantagem nisso? É você ter a certeza que se a Scope é associada à BSPK, ela tem por premissa manter produtos certificados, né? No que diz respeito lá aos sprinklers. Nós precisamos, porque senão nós não conseguimos. E nós estamos em contato com esses players, né, os maiores do mercado, seja no ramo de projeto, no ramo de instalação, no ramo de revenda e assim por diante, né? Outros fabricantes de bombas e outros produtos também. Então, estando na BSPK, nós estamos em contato com os maiores players desse mercado de combate a incêndio, ok? E vocês podem ter certeza, né? Trabalhando com a Scope, né, vocês estão trabalhando com uma marca que já tem reconhecimento no mercado, que já é referência e preferência em muitos nichos e quer alcançar isso também nesse ramo específico de revenda, tá bom? Então, nós queremos assim, já estamos indo aí para o final da nossa apresentação. Vou tirar aqui o compartilhamento. Nós, assim, agradecemos a vocês a participação, agradeço aí a participação, a atenção. Se ficou alguma dúvida, né, vocês podem entrar em contato conosco, vão ficar, né, os contatos aí nesse vídeo, você pode voltar, né, e pegar o contato lá também. E nós colocaremos aí também na descrição do vídeo alguns links importantes, né? Por exemplo, tem um vídeo que é muito consultado no nosso canal do YouTube, que é um vídeo de instalação de sprinkler, que já estava, na última vez que nós vimos, com mais de 34 mil visualizações. É um vídeo interessante. E vamos colocar lá alguns links também de conteúdos técnicos que são importantes. Tá bom? Então, a gente agradece aí a atenção mais uma vez e sejam bem-vindos à Scope. Tá bom?